Fala pessoal, resolvi gravar um videozinho para vocês hoje a respeito do que eu estou fazendo aqui no estúdio. Ó, ó, hoje nós temos foto de formatura. Eu vou explicar o esquema aqui que eu uso, né? Como eu deixo montado. Depois eu mostro alguns resultados para vocês. Vamos lá. Entrando aqui no estúdio, eu deixei um pouquinho escurinho para essas luzes não estourar para vocês. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou fotografar o formando aqui no fundo preto. Eu tenho uma luz principal aqui que é um Molus G200, que está apenas em 50%, certo? Com a temperatura de cor de 5.600. E eu vou explicar depois o porquê. E aqui eu tenho duas luzes de recorte mais quentes, elas estão em 4.000, certo? Esse é o fundo preto onde eu vou fazer o formando. Eu faço aqui, ó, eu deixo uma marcaçãozinha no chão para ele se situar e saber exatamente onde precisa ficar. Terminamos a sessão aqui, eu passo para o fundo branco. E aí, como eu tenho esse fundo aqui, basicamente aqui 180 graus, então eu prefiro fazer nessa posição do que eu me deslocar para lá e fazer para cá, tá? É mais fácil montar a luz aqui. Aqui eu tô com o Lightmus LA200D, vocês estão vendo ali em cima. Ele está, pasmem os senhores, em apenas 20%, certo? Aqui eu também tenho uma marcaçãozinha, que é onde o formando vai ficar, e uma luzinha de recorte, que é um Socane X100, que está em 100%. Então, para eu conseguir ter um recorte bonito aqui, um recorte bacana, suave, eu preciso deixar aqui, eu tenho dois YN Lux da Yongnuo, 100 watts e 120 watts, para não ficar a luz exatamente igual. Óbvio que eu podia regular na mão, né? Mas aqui eu deixo, além de mais quente, eu deixo 100% da potência. Como aqui é muito forte, então eu preciso deixar esse aqui em 50% para que eu consiga ter destaque nesses recortes aqui. A não ser que eu tivesse, por exemplo, mais dois LEDs ali com a mesma potência desse, aí talvez desse para usar em 100%, ok? Outra coisa que vocês estão vendo, ele não chega a estar 45 graus, essa luz aqui. Ela está um pouquinho mais para baixo. Por quê? Porque essa luz vai vazar aqui para o formando. Vou ficar no lugar dele, tá vendo? Tá dando uma vazão aqui para mim e ao mesmo tempo ela vaza pouco para o fundo, já que nela eu não estou usando aquela colmeia ali, que é o que diminui o ângulo, tá? Essa sombrinha aqui que eu sou apaixonado, que é uma sombrinha rebatedora 130, que é toda branca por dentro, então a luz fica belíssima. Ela não tem a opção de colmeia, certo? Então, para poder deixar a luz daqui igual aqui, o Lightmus eu estou usando essa mesma sombrinha, tá? Ela é uma rebatedora branca, 130 também. E aí o que acontece? Eu tenho que deixar em 20%, por quê? Porque ela está sem difusor. Para poder ficar a mesma exposição dessa luz aqui, desse cenário aqui do fundo preto, para o cenário de fundo branco, eu preciso deixar essa com 20%. Então, eu faço uma variação com o formando, mas eu não preciso variar absolutamente nada de luz. Antigamente, o que a coisa fazia? Ficava utilizando aqui a girafa e virava para cá, fazia foto do formando no fundo branco, ia fazendo preto, voltava para cá. Né? Desnecessário. Aqui é a mesma coisa, o Socane, ela está com 4.000 de temperatura, certo? Em 100%, para poder fazer um recorte bem suave. Esse fundo é branco, mas veja, por que aqui está mais clarinho e ali está mais escuro? Porque, obviamente, aqui tem luz e ali não tem. Então, a sacada do fundo branco é que quando você adiciona luz no fundo, ele fica branco. Mas quando você remove luz, ele fica cinza. Então, na verdade, eu não quero fundo branco, eu quero fundo cinza, por isso que eu distancio muito o formando do fundo, evito fazer com que as luzes cheguem lá para eu ter um fundo cinza. Outra coisa, olha aqui, eu trabalho aqui com todos os padrões. Então, eu tenho os padrões que vão ser feitos no fundo preto com pijama e tenho no fundo branco com pijama. Tem os padrões no fundo preto de jaleco e no fundo branco com jaleco. Então eu deixo isso aqui por quê? Porque todos os formandos precisam ter absolutamente o mesmo resultado, o mesmo trabalho.
Ah, então você não faz nada diferente disso? Faço sim, mas primeiro eu preciso fazer o padrão, depois eu pergunto se o formando quer alguma coisa diferenciada, se ele quer fazer alguma coisa específica, e aí é onde entram as luzes de efeito aqui, ó. Eu já deixo montada 2 lanternas. Essa lanterna aqui, que é da Cidante, ó, ela já tem os efeitozinhos, legal. Não lembro se eu já postei para vocês a respeito dela, mas ela tem os efeitos. Eu normalmente só uso esse aqui. Depois eu vou mostrar fotos para vocês onde eu usei ela. Talvez até alguma coisa do processo hoje. Detalhe, ó, ela tem aqui, tem a luz amarela, ela tem a luz azul, ela tem o branco e tem o vermelho. A que eu uso mais aqui normalmente é o branco. Aqui nós temos uma lanterna da Ulanzi, que é feita especificamente para fotografia, né? Lembrando que ambas têm o zoom, ó, tanto essa como essa aqui, ela tem o zoom, tem esse controle, certo? Todas elas têm a rosquinha do tripé. Esse tripé eu já falei para vocês qual é, da Ulanzi também, maravilhoso. E aqui eu também tenho um controle tanto de potência, ó, como de temperatura. Então eu posso ir para o branco frio, branco quente, o amarelado, certo? Que é o que eu preciso. Então, eu basicamente vou fazer todas as fotos diferenciadas. Se eu não for utilizar essas luzes aqui, no máximo que eu faço é desligar esse aqui, deixo apenas as luzes de recorte, ó, como fica bonito no fundo preto, e aí sim, agora eu vou acrescentar minhas luzes de efeito. Beleza? Eu vou mostrar para vocês aí para frente. Aqui, pessoal, o que eu acho muito importante esse detalhe. Eu tenho uma antessala. O que é que eu faço nessa antessala? Eu deixo aqui uma arara, né? Acho que é o nome disso. Eu deixo vários locais para as pessoas se sentarem, né? Tem ar-condicionado, mas como às vezes fica muita gente, muito movimento aqui, eu deixo esse climatizador aqui, que ele de certa forma está puxando o ar dali. Ali, ó, eu tenho 2 ar de 30.000 BTUs, em 24, bicho, que já fica um gelo. Às vezes, a maioria das vezes, as formandas pedem para aumentar a temperatura, certo? Então, para não ter perigo deles passarem calor aqui, eu coloco esse climatizador que ele fica puxando aqui, ó, o arzinho daqui, e ele baixa a temperatura aqui. Nesse caso aqui, que está puxando o ar lá de dentro também, ele baixa a temperatura até uns 4 ou 5 graus. Aqui eu tenho 2 espelhos, né? Vocês podem ver, ó. 2 espelhos de corpo todo, caso o formando queira verificar alguma coisa antes de entrar. Por que é que eu faço isso? Porque aqui dentro, aqui no estúdio, só vai entrar o formando que estiver sendo fotografado. Ah, eu quero levar bebida, eu quero levar som alto, tá aqui, ó, tudo separado, certo? E aqui dentro é onde eu estou dirigindo o tempo todo, eu estou concentrado o tempo todo. O formando não fica incomodado porque tem outros olhando, gente rindo, conversando. A gente está aqui dentro, com a porta fechada, o povo fica ali fora, rindo. Claro que o formando não pensa que é com ele. Por quê? Porque está separado. Se tivessem aqui dentro, é assim, a pessoa fica completamente tensa, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês: separem. Aqui eu tenho 2 provadores, né? Eu deixo sempre essa mesinha aqui de apoio, que é para botar os acessórios. Então, o formando vai fazer acessório, vai usar Bíblia, livro, texto, santo, esteto, qualquer coisa, a mesinha aqui de apoio próxima, certo? Então é isso. Vou mostrar para vocês em breve os resultados. Uma coisa que eu não indico, tá? É isso aqui. Aqui, ela tá aqui no estúdio, desligada. Porque se você mostra a foto pro formando, ele fica arrumando defeito. A pessoa já tá tensa, vê a imagem, inclusive assim, muito grande, ela não consegue se gostar. Então eu, via de regra, não mostro nada para o cliente na câmera. Ele só vai ver depois, quando estiver pronto. Hoje a gente vai utilizar, hoje em todas as sessões, né? Quem me acompanha aí já sabe que eu tô apaixonado nessa lente, eu só uso ela para tudo agora. Desde que eu comprei a Z6 III, eu não consigo mais tirar essa lente. É uma 35-150 da Tamron, então eu consigo fazer absolutamente não, mas quase tudo com ela. E de backup, como sempre, a minha queridinha
a 16mm da Viltrox, também aqui ó, na Z5. E eu só vou usar ela em uma ocasião aqui, que é quando for fazer a foto de grupo. Eu ainda faço ela cropada, né? Eu faço ela aqui em 24, só realmente se for necessário na foto de grupo. E é também, obviamente, uma câmera de backup. Eu já mostrei para vocês sobre essa bolsinha da JJC, onde eu deixo ela aqui no meu colete, né? Mas aqui no estúdio não é necessário. Então aqui já tem 4 baterias. Além disso, eu ando com esse acessório que eu também já mostrei para vocês. É um acessório incrível porque ele é um carregador para 3 baterias carregar ao mesmo tempo. E também ele tem slots aqui para cartões micro SD, SD e o cartão grandão CF Express. Eu deixo cartões de backup aqui e as baterias aqui. Se acontecer de descarregar bateria e eu preciso recarregar no meio do ensaio, porque o que eu trouxe não é suficiente, por exemplo, num evento que vai durar 10, 12, 14 horas, eu sempre deixo esse carregador aqui de viagem, tá? Que ele vai conectar qualquer lugar do mundo, eu consigo conectar. Ele vai ter a saída aqui, a USB-C, que é onde eu posso ligar no meu carregador. Ainda sobra tomada aqui, então esse aqui não sai da mochila. E outro item também que fica na bolsa, que eu coloquei aqui na outra, mas ela fica aqui também, é a minha bateria V-mount, que aí eu posso deixar dentro da mochila carregando as minhas baterias. There was something in the water that made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile like your smile, like your smile. We were standing on the edge with the sand under our feet. We felt like we made it.